e a vossa proteção. Recorrendo, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e filhos em Cristo, queridas crianças, celebramos o segundo domingo do tempo ordinário, o tempo comum. Cada ano a Igreja traz um dos evangelhos sinóticos. Por isso que o ano da Igreja é dividido em ano A, ano B e ano C. No ano A, a gente proclama o Evangelho segundo Mateus. No ano B, o Evangelho segundo São Marcos. No ano C, o Evangelho segundo São Lucas. Era para hoje estarmos proclamando o Evangelho de Lucas, mas a liturgia nos apresenta João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, o Evangelho das bodas de Caná. E por que essa quebra? Porque seria uma tradição antiquíssima da Igreja. No dia 6 de janeiro aconteceram, claro, em épocas diferentes, 3 epifanias. Nós celebramos a Epifania do Senhor, domingo retrasado. No domingo passado, nós celebramos a segunda Epifania, o batismo de Jesus. Então, a primeira, ele se manifestou a todos os povos e nações. A segunda, o Pai o revela: este é o meu Filho muito amado, nele eu encontro o meu bem-querer. E a terceira Epifania aconteceu nas bodas de Caná, aonde o Senhor manifestou o seu primeiro sinal, porque segundo São João, os milagres são chamados de sinais. O sinal é uma realidade visível, mas que comunica um mistério que os nossos olhos não podem ver. O sinal. Quais os elementos, amados irmãos, que nós podemos extrair desse texto tão significativo? O primeiro deles é que nosso Senhor, ele só pode entrar na vida daqueles que o convidam. Ou seja, se vocês olharem no livro do Apocalipse de São João, ele disse: eis que estou à porta e bato, se abrires, entrarei e cearemos juntos. O Senhor não é um intrometido, o Senhor não é um invasor. O Senhor, ele respeita a nossa liberdade, ele respeita a nossa abertura. Se nós estivermos com a porta do coração trancada, o Senhor, ele fica fora, continuará batendo, esperando que um dia a porta se abra. Mas ele também sabe que existem corações que nunca se abrirão. Ele sabe que existem corações de uma insensibilidade tão grande que a luz mais radiosa não conseguirá penetrar esses corações. O segundo elemento que nós podemos extrair aqui é que Nossa Senhora é a primeira convidada para a festa do casamento. Depois, Jesus e os discípulos. Santo Agostinho, pegando esse pedaço, ele diz assim: por que Nossa Senhora é a primeira convidada? Porque os cristãos sabem que
serve de porta da porta. Por isso ela é chamada a porta do céu, porque ela é a porta para que nós encontramos Cristo, que é a porta que nos leva ao Pai. Então, não tenhamos medo de irmos a Nossa Senhora, porque ela nunca irá parar nela mesma. Ela sempre nos conduzirá até o seu filho. O terceiro elemento que gostaria de destacar é o próprio casamento. Vejam, o casamento, amados irmãos, para o povo judeu, era a celebração da aliança de Deus com Israel. Se vocês olharem no Antigo Testamento, várias passagens, Deus chama Israel esposa, porque Ele é o divino esposo. E no Novo Testamento, a esposa do Cordeiro é o novo Israel, a igreja. Então, no céu existirá um matrimônio eterno entre o divino esposo e aqueles que foram fiéis nesta vida, porque o livro do Apocalipse nos diz, capítulo 2, versículos 10: sede fiéis até o fim, e eu lhes darei a coroa. Quem são aqueles que participarão das núpcias do Cordeiro? São os que começaram? Não, são os que perseveraram. Quem perseverar até o fim de Jesus será salvo. Então, a luta do dia a dia continua. Depois, o terceiro elemento, o quarto elemento que aparece no texto evangélico de hoje é que Maria já é expressão da humanidade salva, redimida. Aqui ela aparece como a mulher da promessa, a mulher que está lá no livro do Apocalipse, no livro do Gênesis, onde Deus diz a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher. Essa mulher é figura da Virgem Maria, a mulher da promessa de Deus. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nunca chama Maria de mãe, mas de mulher. Então a gente tem que entender a Bíblia para não dizer, ó, Jesus está desprezando a sua mãe. Não. Cuidado com a ignorância bíblica. Mulher, Jesus chama Maria de mulher, porque ela é a mulher da promessa. Ou seja, aquela mulher que está profetizada no Gênesis se cumpre na Virgem Maria. É por isso que ele diz: mulher, a minha hora ainda não chegou. E aqui ele aparece como a figura do novo Adão, do noivo. E aí, meus irmãos, uma coisa importante que a gente deve captar: veja, existem características próprias da mulher, da esposa, e existem características que são próprias do homem. Quais são as da mulher? A atenção, a percepção. É a mãe que sabe perceber quais as necessidades da casa. A mãe, com o bebê, ela sabe perceber no choro do bebê se ele está chorando porque está com fome, se ele está chorando porque está doente, se ele está chorando por alguma outra necessidade. Se colocar com o pai, ele fica perdido, ele não sabe. A mãe é aquela que sabe ser perceptiva, sabe o que é que está faltando dentro de casa, é própria dela. Agora, a execução fica para o homem. O que é que Maria faz? Eles não têm mais vinho. Percebe a necessidade. Quem é que executa? É o filho. Fazer tudo o que
transformando a água em vinho. O vinho para o judeu era como a alma do judeu. Faltar vinho numa festa dos judeus era uma coisa desprezível, era uma falta de cortesia. E o vinho significa a alegria, o amor, aquilo que é mais importante para que nós possamos nos realizar. Devemos olhar para a nossa vida e perceber qual é o vinho que está faltando. Na vida de muita gente, o vinho acabou. E Nossa Senhora, ela sabe do que nós precisamos, mas deixa eu dizer, nós não sabemos. Até o mestre de sala não percebe a falta do vinho, mas Maria é que percebe. Por isso, meus queridos, que a maioria dos pedidos que a gente faz a Deus não são atendidos. Não porque Deus não queira, é porque o que você está pedindo a Deus não é o que você mais precisa. Tem gente que pede tanto a Deus saúde, mas o que adianta pedir tanta saúde e o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio, um coração que não perdoa ninguém, amargo, azedo e azeda todo mundo? Não adianta. Para que ter saúde? Eu tenho saúde e estou bem. Não. A saúde começa no coração. Se o coração está enfermo, não adianta ter saúde do corpo nem da mente, nada. Então, devemos pedir a Deus aquilo que nós mais necessitamos. Se a gente tem dificuldade para enxergar, que nós nos entreguemos a Nossa Senhora e ela nos mostrará. Por fim, ela nos diz: fazer o que Ele nos disser. Ou seja, Nossa Senhora nos ensina a confiarmos no seu Filho, a nos abandonarmos nele, a percebermos que somente a obediência a Ele nos tornará felizes e realizados. Que somente na obediência a Deus nós encontraremos o que o coração almeja, a plenitude. Por isso, meus irmãos, diz a primeira leitura no final: como a noiva é a alegria do noivo, tu serás a alegria do teu Deus. Desejemos alegrar o coração de Deus, e assim nós participaremos um dia das bodas eternas